abençoe o povo. Glória a Deus. Venha a sua glória nesse lugar, Senhor. Para que conheça só a Ti. Nesse momento nós queremos nos despedir de nós mesmos. Para que o Seu reino se manifeste na vida do Teu povo. As nações, Senhor. Que a glória desse período que desejamos seja sentir a Tua presença poderosamente neste lugar. Aleluia. Eu não preciso ser reconhecido por ninguém. A minha glória é fazer com que conheçam a Ti. E que diminua Ele, para que Tu cresças, Senhor, mais e mais, e como serafins que cobrem o rosto ante a Ti, escondo os meus, escondo o rosto para que vejam Tua face. E que diminua eu, para que Tu cresças, Senhor, mais e mais. Os santos da fumaça me esconde, só Teus olhos que veem.
uma vez reunidos para um culto de louvor e adoração ao nome do nosso Senhor Jesus Cristo, louvor e adoração ao Deus soberano. Sabemos que o Verbo dirige nossa existência, que o nosso louvor e a nossa adoração seja voltada única e exclusivamente para Ele, que a nossa atenção esteja focada nesse momento em prestar culto em comunidade, ainda que recorrendo às tecnologias. Vamos estar passando novamente a palavra do Ministério do Louvor, vou estar orando, passando a palavra do Ministério do Louvor, e vai conduzir em mais 2 cantos. Senhor, muito obrigado, Pai, pela essa oportunidade, Pai, esse momento, Pai, de louvor, de exaltação ao Teu nome. O Senhor continue a nos orientar, a abençoar, a direcionar os nossos passos, a aceitar o nosso culto, o nosso louvor, que é fruto dos nossos corações. Continue, Pai, a nos capacitar para sermos cada dia mais parecidos com o Teu Filho. Essa é a nossa oração, Pai, em nome de Cristo. Amém. Nós estamos convidando o povo de Deus que está acompanhando aí na sua casa, do seu lado. Pare tudo e comece a marchar na presença do Senhor, do nosso general. Poderoso é sua glória, será vista em toda a terra. Vamos nós, vamos cantar, porque cuidando da vitória. Glória a Deus, vencemos a batalha, toda a batalha nós vencerá. O nosso general é Cristo, seguimos os seus passos. As coisas que temos são motivo
motivos. São grandes motivos para agradecermos ao Senhor. Você olha para o lado, você vê isso, você percebe isso, você sente isso. Todos os dias você dá um abraço no seu filho, na sua filha, na sua esposa, e você fala, eu tenho vida e alegria todo o tempo. Às vezes demora um pouco para acreditar em tudo isso que está acontecendo, mas essas coisas elas são muito pequenas comparadas às grandes coisas que Deus tem nos dado. Vamos nos contentar com o que temos e dizer, Senhor, obrigado, obrigado. Em todo o tempo, Deus, tudo tem sido bom. E nós estamos vendo, nós somos famílias. Todo o tempo. Vamos lá juntinho, você no seu lado, irmão. Mesmo assim, Senhor. Sou grato por tudo que tenho. Prova um amor tão profundo. Eu tenho vida, alegria em meus amigos, famílias, muitos irmãos. Quem é que fez tudo isso? Foi Jesus, veio aqui. O amigo verdadeiro, o amigo que fez tudo ao me dar a salvação. Por isso louvarei o Senhor, louvarei ao Senhor em todo o tempo. Aleluia. No coração. Jesus Cristo será sempre minha canção. Jesus Cristo será sempre a minha canção. Vamos ficar! Eu venho da glória. Alegria em todo o tempo. Amigos, família, muitos irmãos. Quem é que fez tudo isso? Foi Jesus, meu amigo, seu também, verdadeiro. Que fez tudo ao me dar a salvação. Por isso nós vamos continuar louvando, louvarei ao Senhor em todo o tempo. Louvor estará continuamente.
rosto será minha canção. Louvamos o teu nome, Deus. Obrigado, Deus, que não só dos nossos lábios, mas do nosso dia a dia, continuamente, Senhor, porque assim tem nos ajudado, Senhor. Toma o seu povo, venha nos envolver e cumpra o teu propósito, em nome de Jesus. Deus abençoe. Amém. Vamos, antes de entrar na mensagem, ler o Salmo 20, Salmo de número 20. Vamos ler, logo após ter mais um momento de oração pelos nossos campos missionários. O Salmo 20 diz assim: o Senhor te responda no dia da salvação. O nome do Deus de Jacó te eleve em segurança. Do seu santuário te envie socorro e de Sião te sustenha. Lembre-se de todas as tuas ofertas de manjares e aceite os teus holocaustos. Conceda-te segundo o teu coração e realize todos os teus desígnios. Celebraremos com júbilo a tua vitória e em nome do nosso Deus hastearemos pendões. Satisfaça o Senhor a todos os teus votos. Agora sei que o Senhor salva o seu ungido. Ele lhe responderá no dia, responderá do seu santo céu com a vitoriosa força de sua destra. Uns confiam em carros, outros em cavalos. Nós, porém, nos gloriaremos no nome do Senhor nosso Deus. Eles se encurvam e caem. Nós, porém, nos levantamos e nos mantemos de pé. O Senhor da vitória ao Rei responde-nos quando clamarmos. Amém? Lembrando dos nossos campos missionários, Igreja Presbiteriana Rede, Igreja de Coroa Grande, Igreja de Rio Claro, PCLs, projetos pequeninos, NEI, nosso Servos em Ação, Mulher Única, no Projeto França e Missão Sena, além do consórcio Litoral Sul, que é o nosso consórcio para a plantação de novas igrejas. Então, lembre desses campos missionários, sobretudo, aqueles que estão diretamente ligados a anunciar o Evangelho em outros locais, que ainda não tem igreja organizada ou não tem um grupo ainda se organizando, mas precisa se reorganizar para continuar suas atividades. Os projetos da igreja também estão se adaptando. Então, a gente vê os servos em ação fazendo produção de máscara em escala, né, e doando para quem não tem condições de comprar. Então, a gente precisa continuar orando para que Deus continue abençoando e direcionando os irmãos nessas frentes missionárias. Amém? Vamos orar mais uma vez e entrarmos na nossa meditação nessa noite. Senhor, agora nesse momento, Pai, nós queremos te colocar diante de Ti os nossos projetos missionários, os nossos campos, os nossos missionários, suas famílias. Que o Senhor continue a sustentar, a dar direcionamento, entendimento, graça vindo dos céus, Pai, para que eles entendam o seu chamado, para que eles desempenhem, Pai, da forma que o Senhor quer que eles façam.
Sustenta, Pai, a vida dos teus servos, sustenta, Pai, financeiramente, sustenta espiritualmente, sustenta emocionalmente nesse período tão adverso. Que eles continuem olhando para o Senhor como única fonte de socorro e graça. Essa é a nossa oração, Pai, em nome de Cristo. Amém. Amém. Primeiro Crônicas, é um livro, né? Primeiro livro de Crônicas, capítulo 4, do versículo 9 ao 10. 9 e 10. De 9 a 10. Primeira Crônicas, capítulo 4, versículos 9 e 10, diz assim: Foi Jabes mais ilustre do que seus irmãos. Sua mãe chamou-lhe Jabes, dizendo: Por que com dores o dei à luz? Jabes invocou o Deus de Israel, dizendo: tomara que me abençoes e me alargues as fronteiras, que seja comigo a tua mão e me preserves do mal, de modo que não me sobrevenha aflição. E Deus lhe concedeu o que lhe tinha pedido. Bem, deixe sua Bíblia aberta, a gente vai recorrer ao texto algumas vezes e a outros textos durante a nossa reflexão. Vamos orar mais uma vez. Orar nunca é demais, né? Senhor, muito obrigado pela tua palavra lida, muito obrigado pela tua palavra que será meditada nessa noite, que eu tenho certeza que o Senhor falará aos nossos corações. Que nossos corações estejam abertos diante de Ti, assim como a Tua palavra se encontra aberta dentro de nós. Fale, Pai, aquilo que nós precisamos ouvir nessa noite. Essa é a nossa oração em nome de Cristo. Amém. Interessante, essa oração ela se tornou muito conhecida a partir de um livro do Bruce Wilkinson, e ele escreve seu livro a partir dessa oração, da oração desse homem em que se encontra em 1 Crônicas 4. É interessante porque, se você perceber, essa oração se encontra dentro de uma genealogia. É aquele período da Bíblia, aquele momento que você vem lendo a Bíblia e chega ali e fala: pronto, começou, né? E fulano gerou ciclano, que gerou ciclano, que gerou beltrano, que teve filhos e filhas que geraram ciclano, que geraram beltrano, e aí você fala: vou pular, né? Essa parte eu vou passar, porque senão a gente não termina. Parece infindável, interminável a genealogia quando a gente entra ali, né? Tem alguns pedaços da Bíblia que são assim. Vamos contar todos. E aí começa a contar todo mundo. Mas é interessante que no meio dessa genealogia toda, o autor tem um cuidado de, a partir de um único elemento no texto, um único cidadão daquela genealogia, ele vai falar acerca dessa pessoa, inclusive da oração que ele fez. Ele dá ênfase e evidência a esse homem. Curiosamente, o nome Jabes significa sofrimento e tristeza, dor, né? Sua mãe lhe deu esse nome porque com dores deu à luz. É o versículo 9, diz isso para a gente. Portanto, ele já nasce com um tom de desequilíbrio. Ele já nasce e recebe. Imagine o pequeno Jabes andando pela cidade e lá vem o dorzinho, lá vem o sofredorzinho, né? Lá vem a sofrência. É isso que o nome dele significava, é isso que ele cresceu vendo e ouvindo. Entretanto, esse menino estigmatizado, ele é transformado através de uma oração simples e direta de 4 pedidos. Você analisar a oração que vai fazer nessa noite, você vai ver que ele pede 4 coisas ao Senhor. Somente 4 coisas. Eles são diretos, os pedidos são diretos,
experimenta uma profunda mudança na história de alguém que tinha um nome voltado para um estigma, voltado para um fracasso. Condenação por conta de um nome. Ele muda isso, a história dele é mudada, e a condenação não existe mais, ele muda a sua vida e da sua descendência. Por isso a evidência nessa mudança no texto. Jabes destacou-se entre os demais, apesar de ter uma marca negativa na sua vida. É interessante porque o texto diz que ele era mais nobre, né? Que ele tinha destaque entre os demais. É possível que esse nome identificasse alguma deficiência física que ele tinha. É possível que esse nome identificasse algum problema congênito, né? E claro que a gente não tem como afirmar qual é, mas há na cultura judaica essa representação a partir do nome. Então o nome de uma pessoa era importantíssimo para o povo do Antigo Testamento, para a cultura judaica. Quando se dava um nome, ali tinha uma mensagem por trás desse nome. A gente vai ver alguns outros. Mas quando dá esse nome vem carregado de estigma, carregado de conceito, carregado de valor. Então, quando ele recebe o nome de Jabes, ele recebe uma carga nos seus ombros por conta desse nome. E Jabes é reconhecido como alguém ilustre, distinto e notável, contrariando o seu próprio nome. E aí, da onde surge essa nobreza? Ela é identificada pelo seu relacionamento com o Senhor. Isso fica claro na sua oração. A oração de Jabes faz com que ele se torne mais ilustre do que os irmãos, como nos ensina Deus nessa passagem, como ele cuida dos desfavorecidos, como ele cuida dos rejeitados, como ele cuida dos excluídos, como ele cuida dos estigmatizados. A oração de Jabes é encontrada em uma nota histórica dentro de uma genealogia. Foi Jabes mais ilustre do que seus irmãos, sua mãe chamou de Jabes, dizendo: porque com dores dei à luz. Pouco se sabe sobre esse homem, exceto que ele era descendente de Judá, e sua mãe chamou de Jabes. É isso só que a Bíblia diz. Que ele era honrado, que ele era da descendência de Judá, e o nome dele era Jabes, significava triste ou alguém que causou dor. Entendendo isso, a gente passa para os elementos da oração. A primeira coisa que a gente percebe na oração é que Jabes sabia a quem ele deveria dirigir a oração, a quem era o destinatário da sua oração. Ele entende que muitas pessoas ainda hoje não entenderam. Ele entendeu o que muitas pessoas hoje não entendem. As orações devem ser direcionadas ao Deus de Israel, a Deus Todo-Poderoso, ao Deus de Abraão, Isaac e Jacó. É comum, a gente às vezes ouve que nossa geração não é uma geração espiritualizada. O povo não está nem aí para nada. É mentira. Não é bem isso, não. O problema é que estão colocando a sua confiança em ídolos e deuses errados. Mas estão buscando. Estão se preocupando. Alguns confiam nos seus talentos, outros confiam no seu horóscopo, outros confiam... É só você olhar as séries e os filmes de hoje em dia. Todos eles têm algum misticismo. Nenhum deles é cético. Sempre tem alguma coisa, um sobrenatural, ou um fantasma, ou alguma coisa do tipo. E eles sempre têm alguma pegada mais espiritualizada. O problema é que eles confiam e colocam a sua confiança em outros deuses e outros ídolos. Esquecem ou não conhecem o Deus de Israel. É comum vermos pessoas dizendo: espero que o seu Deus, ou seja lá o nome que ele dê para Deus, faça alguma coisa. E é interessante que geralmente esse Deus não tem uma pessoalidade, ele não se relaciona. É um tomara que Deus faça,
né? Eu não conheço a vontade dele, eu não busco conhecer a vontade dele, eu quero te desejar alguma coisa, seja o que Deus quiser, ainda que se Deus seja qualquer Deus, né? O seja que Deus quiser vira um bordão, sem reflexão nenhuma do que está sendo falado, né? É muito importante lembrar o que a palavra de Deus diz a respeito disso. Há apenas um Deus e Ele deve ser o centro das nossas orações. Provérbios 16:3 vai dizer: confia ao Senhor as tuas obras e os teus desígnios serão estabelecidos. Ele ora especificamente aquele que pode protegê-lo do mal e da dor. Ele ora invocando ao Deus de Israel. É muito importante orar, mas mais importante ainda é orar corretamente. Muitos estão pedindo proteção aos ídolos, aos deuses falsos, mas não dirigem suas orações a quem de fato pode proteger. Usando um jogo de palavras aqui, lembrando que Jabes significa dor ou dores, um homem de dores pede a Deus para proteger do sofrimento, das dores. Ele pede para Deus proteger ele daquilo que julgaram que ele seria. Ele é consciente da sua insuficiência. Ele orou a Deus por ajuda. Ele pediu a bênção de Deus. Ele pretendia ser preservado dos perigos do qual ou dos quais estava exposto. E aí, entrando no conteúdo de fato da oração, primeiro ele tem o alvo o Deus de Israel e não outros deuses. Ele também tem um conteúdo muito simples, uma oração muito simples e que às vezes a gente perde de vista. Primeiro que essa oração ela pode ser dividida em 4 petições, ou 4 pedidos. O primeiro deles, Jabes pede que Deus o abençoe. Essa é uma oração mais básica e essencial da vida de qualquer cristão. Senhor, me abençoe. Nós precisamos da bênção de Deus. E aí, às vezes, a bênção pode surgir como um olhar mais materialista e achar que a bênção é as coisas que nós vamos conquistar. Mas não, a bênção do Senhor é muito além disso. É muito maior que isso. Estar debaixo da bênção de Deus é fundamental para a nossa sobrevivência. Mesmo para alguém impuro e profano como foi Esaú, ele percebe que estar fora ou debaixo, ou não estar debaixo da bênção de Deus é algo terrível. Quando ele ouve do seu pai que a bênção de Deus não estava mais sobre ele, ele sente dor, ele sofre, porque ele entende que a bênção de Deus era algo que não dava para abrir mão, né? Muitas das vezes a nossa história pessoal é marcada por desatinos. Até mesmo os estigmas pesados sejam lançados sobre nós, ou mesmo decisões erradas que nós tomamos na nossa vida. E aí a gente acha que Deus nos abandonou. Precisamos orar para que Deus derrame a sua bênção sobre nós, nos abençoe. Interessante, lá em Gênesis 49, versículo 3 e 4, na verdade, Gênesis 49 todo, mas o que eu vou falar está no 3 e 4, você tem Jacó abençoando seus filhos. E aí ele chama o mais velho, Rúben, e ele fala assim: Rúben, você é a minha primícia, você é o mais velho, você deveria ter a bênção de Deus sobre você, mas você optou por não ser abençoado por Deus, quando você sujou o meu leito. Caso de família, o Rúben resolveu se engraçar com uma das mulheres do pai. E aí ele é destituído de estar sobre a bênção de Deus dada pelo pai, nessa cultura judaica era quem o abençoava, e por conta de uma escolha equivocada. O Salmo 67 nos fala sobre isso: seja gracioso para conosco e nos abençoe, faça resplandecer sobre nós o seu rosto. E aí também várias bênçãos na Bíblia. Tem uma outra bênção muito bonita, que é a bênção araônica, que diz o seguinte: o Senhor te abençoe e te guarde, o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia
misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e lhe dê a paz. Números. Maravilhosa está debaixo da graça de Deus. Não somos amaldiçoados, mas abençoados. Pecadores, sim, mas justificados pelo sangue do Cordeiro, como a gente tem visto ao longo de todos esses anos, ao longo de todas essas mensagens. Sempre chegamos à mesma mensagem: somos salvos pela graça, abençoados antes da fundação do mundo, escolhidos antes da fundação do mundo, injustos, mas declarados justos a partir do sacrifício de Cristo. Os olhos de Deus olham para nós e veem a ação expiatória de Cristo, o sangue do Cordeiro derramado em nosso favor. E é isso que faz nós entendermos que somos abençoados. A ira do Senhor é aplacada pela sua graça. Aos olhos de Deus, por meio de Cristo, somos perdoados e amados. O motivo mais elementar da nossa oração deve ser a bênção de Deus. Não devemos pedir nada além de ser abençoado por Deus. Existe um autor, um cantor, né, na música popular brasileira, que diz isso, que ele mora num país tropical, abençoado por Deus e bonito por natureza. Não é isso? Nós somos abençoados por Deus de uma forma consciente. Talvez o autor não tivesse a consciência do que ele estava falando nessa música, mas nós temos que ter consciência da bênção de Deus sobre a nossa vida. Segundo pedido da oração de Jabes é que Deus alargue o seu território, alargue as suas tendas. É curioso orar para que Deus expanda a nossa vida, né? A gente não está acostumado com isso. Não raramente nós somos dominados por ambientes tóxicos e limitantes. Considere a vida de Jabes. Ele nasceu sob um estigma profundo de alguém que foi gerado em dor. Que quem olhasse para ele e eu soubesse o nome dele, saberia que ele fez alguém sofrer. E ele pede que Deus alargue a visão dele. Que ele não se limite a esse estigma que colocaram nele de que ele é algo ruim. Algo associado à tristeza e dor. Sem que sua mãe percebesse, ela nomeou ele para uma vida aquém das suas possibilidades. Existe um outro personagem que quase que acontece isso com ele. Gênesis 35, 16 a 20, nós vemos o nascimento de Benjamim, né? E aí Raquel, dando a luz a Benjamim, começa a ter um trabalho de parto difícil, começa a sofrer muito e vem a falecer no nascimento do seu filho. Antes de falecer, obviamente, ela vira para a parteira e fala assim: dê o nome desse menino de Benoni, porque eu gerei e tive ele em meio a muito sofrimento, a muita dor, que ele seja chamado Benoni. E aí ela morre, obviamente, a parteira sai, vira para Jacó e fala: olha, é um menino. Infelizmente Raquel não resistiu e ela solicitou que o nome do menino seja Benoni. E Jacó, num ato que na primeira olhada parece que de insensibilidade, fala: não vou botar esse nome não, vou botar Benjamim. Observe, a esposa que teve Benjamim foi nada mais nada menos que Raquel, aquele mais amor. Lembra disso? Trabalhou para chuchu, desculpa a expressão, para que ela fosse a esposa dele. E ela tem um filho e ela diz que o nome do filho tem que ser aquele. E ele diz assim: não, meu filho não vai chamar Benjamim, meu filho vai chamar Benjamim. E aí a gente começa a entender porque Benjamim significa o filho do lado direito, aquele próximo, aquele que é amado. E você fala assim: mas por quê? Você lembra qual é o significado do nome de Jacó? Ele sabe o que é ter um nome pesado. Ele sabe o que é ter peso sobre os seus ombros. Ele sabe o que é ser perguntado qual é o seu nome e dizer assim: trapaceiro, safado, sem vergonha, enrolão, 171 nato. Está na minha certidão de nascimento. Eu sou safado. Ele fala: meu filho não vai carregar essa. Meu filho não.
Ele não vai ser assim. E ele faz diferente. E ele declara que aquele menino não vai carregar no seu nome a morte da sua mãe, o sofrimento da sua mãe no parto, e sim que ele era um filho amado. E a gente viu o que Benjamim se tornou dentro dos irmãos, né? Ambientes limitados, pessoas deprimidas, estigmas familiares podem diminuir o espaço dos nossos pés e sonhos. A gente percebe quando as pessoas não têm mais condições de sonhar, vivem por viver. O que você quer ser quando crescer? Não sei nem se eu vou crescer, não sei nem o que eu vou ser. Não por que você está perguntando isso. Eu vou ser a mesma coisa que todo mundo aí. Vou crescer, vou trabalhar, vou arrumar um emprego, né? E vou me virar. Mas para que eu vou sonhar? Para que eu vou almejar alargar as minhas tendas? Aumentar a minha visão? Eu posso viver assim como viveram meus pais. E vou ser igual meus pais. Eu vou viver assim. Não precisamos ser condenados a uma vida de limitação. Não precisamos viver numa vida, num relacionamento, de relacionamentos tóxicos. Os jovens deram apelido para alguns cidadãos tóxicos, as meninas, e chamam de Chernobyl, né? Lembrando de Chernobyl? Então eles são tóxicos. Conviver com eles é um problema. E aí quando eles começam a fazer muito problema com as meninas, eles falam assim, isso é um Chernobyl. Tem Chernobyl também, mas o apelido pegou nos meninos. Tem pessoas que são tóxicas. Tem pessoas que são têm seu objetivo de vida estreitar suas tendas, dizer que você não consegue, dizer que você nasceu para ser um sofredor. Você é dor, você não é e não pode ser nada além disso. Nós precisamos orar para que Deus alargue a nossa visão, entenda o que Ele quer fazer na minha e na sua vida. Quando a gente olha para a nossa história, nós vemos Deus nos colocando em lugares, em situações e fazendo coisas que nós não seríamos capazes de imaginar fazendo, agindo de maneira que nós não imaginávamos agindo, chegando a alguns lugares que nós não imaginamos chegar. É interessante quando Deus chama Amós, ele fala assim, mas eu não sou profeta, eu não sou filho de profeta, mas eu sou um mentor, né? Eu sou boiadeiro e colhedor de sicômoro. Não, mas você vai lá e vai dizer o que eu estou mandando você dizer. Aumenta a visão. Amós entendia que ele era boiadeiro, colhedor de sicômoros, mas Deus fez dele um profeta. Às vezes nós olhamos a nossa vista e vivemos numa situação limitante. Não dá para fazer isso. Não dá para ser aquilo. Eu não posso, eu não sei, eu não consigo. Não precisamos ser condenados a uma vida de limitação. Jabes ora para que Deus alargue a sua fronteira, que seu horizonte fosse mais amplo, e Deus atendeu o seu pedido. Ele consegue ver que ele não era, ou não precisava ser, apenas o lembrado como quem fez alguém sofrer e sentir dor. Ele poderia ser visto como alguém que confiou em Deus, que amou a Deus, que foi abençoado por Deus. Porque o texto diz que o que ele pediu, Deus deu. Jabes ora pela vitória e prosperidade em todos os seus empreendimentos e que sua vida fosse marcada por progresso. Terceiro pedido da oração, ele pede para que a presença de Deus estivesse com ele. É interessante observar que as duas primeiras orações têm um caráter mais material, humano, enquanto as outras duas vão ter um caráter mais espiritual. Ele queria primeiramente a bênção de Deus e, em segundo lugar, que alargasse os horizontes, a capacidade de ir além das suas fronteiras e limites. E a terceira oração, entretanto, é de natureza mais espiritual. Ele não quer apenas a bênção de Deus, mas ele quer o próprio Deus. A gente já está cansado de ouvir
pregador usar esse jogo de palavras, mas eu vou usar mais uma vez. Tem gente que quer a bênção, mas não quer quem dá a bênção. Tem gente que quer ser abençoado, mas não quer ter nenhum tipo de relacionamento com Deus da bênção. Muitos são interessados no que Deus pode dar, transformam a sua fé num verdadeiro supermercado, um delivery da fé, né? Um fast food. Eu quero isso, eu não quero isso, Senhor, né, me dá, a conta está aqui. Né? Tem gente que age dessa forma, mas não quer a presença de Deus. Quando Deus diz a Moisés que ele mandaria um anjo adiante dele, ele daria vitória na terra de Canaã e fala assim: chega, eu não vou mais com vocês. É isso que Deus faz para Moisés. Não vou mais. Mas vocês não vão ficar sozinhos, não. Eu vou mandar um anjo, mas eu não vou mais. Já deu. E aí Moisés fala assim: Senhor, se o Senhor não for com a gente nem vai. Porque não dá para ir sem o Senhor. Não dá para seguir sem estar com o Senhor junto. O que Moisés está nos ensinando, né, em relação a isso, é que não dá para viver sem Deus, ainda que seja abençoado por Ele. Não dá. Tem uma música que cantava assim: sem Jesus não dá para viver. Não dá para viver. O que Moisés afirma é que não basta termos a bênção de Deus. Existem muitas famílias abençoadíssimas materialmente, abençoadíssimas em bens e riquezas, com bons empregos, mas são apenas bênçãos materiais. Tais pessoas se esquecem da maior riqueza de todas, que é a companhia de Deus. Exemplo prático, bíblico: os 10 leprosos. Jesus cura os 10. E eles vão. E um volta para agradecer. Os outros 9 não. Os 10 foram abençoados. O texto não diz que os outros 9 voltaram a ter lepra. Eles continuaram com a sua bênção, mas com a sua bênção física, com a sua bênção material. Mas eles não entenderam que existia uma bênção muito maior, que era a salvação que Cristo poderia dar. O Evangelho, ele possui milagre, mas ele não é milagre. O milagre não é Evangelho. O Evangelho tem milagre, parece um monte na história, mas não é isso que determina o que é a palavra de Deus. O milagre pode curar, mas não salva. Aqueles 9 foram curados, mas não foram salvos. Não tiveram um encontro verdadeiro com quem poderia curar a alma. Curou só o corpo. Libertos da sua enfermidade, receberam a bênção de Cristo, poderiam voltar a viver em comunidade, já não seriam mais estigmatizados, não teriam mais que se isolar, poderiam ter relações sociais com seus familiares, não estavam mais distantes da sua casa, poderiam ter vida normal. Mas não quiseram voltar para agradecer quem deu isso para eles. Já tive a minha bênção. Eles foram fisicamente curados, mas a maior bênção que teria impactado eternamente não veio em suas vidas. O Evangelho precisa chegar aos nossos corações, não apenas nos nossos corpos, não apenas na nossa conta bancária, não apenas no nosso bom emprego, não apenas na nossa família feliz. Ele precisa chegar no nosso coração, transformar de dentro para fora. Quarta petição e última, né? Ele pede que Deus proteja do mal para que não lhe sobrevenha aflição. A oração ela é cirúrgica, ela é precisa, ele pede proteção contra o mal. Jesus ensinou seus discípulos exatamente a mesma coisa quanto na oração modelo chamada de Pai Nosso, ou oração dominical. Ele diz assim: mas livra-nos do mal. Em outras traduções, livra-nos do maligno. Jabes ora para que Deus proteja do mal, para que não venha aflição para a sua vida. O mal gera aflição, tristeza e desconforto. C.S. Lewis
escrevendo o seu livro Carta a um Velho Diabo, o nome é feio, mas o livro é bom. Carta ao Velho Diabo, ele diz o seguinte: Satanás tem lucro quando os cristãos ou supervalorizam a ação maligna, e aí tudo cai na conta dele, ou quando subvalorizam e acham que ele não age mais na vida de ninguém. É nesses dois extremos em que ele recebe lucro. Precisamos lembrar que nossa vida é uma batalha constante, vencida na cruz sim, mas diária do nosso viver. A palavra de Deus diz que o nosso adversário está ao nosso derredor, rugindo como leão, procurando quem possa tragar, se possível até os eleitos. Se possível for até os eleitos. O objetivo de Jabes em sua oração era viver livre da tristeza. E Deus ouviu e atendeu a sua oração. A oração devota foi respondida. Jabes orou a Deus de Israel e teve seu pedido respondido. É claro que, como qualquer ser humano, nós temos lutas e adversidades. Não é isso que ele está orando para não ter. Ele só quer entender. E que Deus dê esse entendimento. E que aquilo faz parte da vida e não é ação do mal. Ele encontra paz e conforto, porque sabe que quem guarda a sua vida é o Deus de Israel. E aí ele não entristece. E aí ele não se desespera, porque ele sabe que a sua vida está guardada em Deus. Porém, a gente precisa ter alguns cuidados. Eu citei o livro no início, e o livro tem alguns problemas, né? E eu queria falar um pouco sobre isso. 4 cuidados que a gente precisa ter em relação a essa oração. Quando esse livro foi lançado e ganhou notoriedade, é um best-seller, eles começaram ou melhor, começou um movimento de usar essa oração como algumas coisas, mantra, e a gente vai ver mais à frente, como barganha. Eu estou fazendo oração de Jabes, né? Então, se eu precisa me responder, eu vou responder o Jabes. Receita de bolo, né? Misturou os ingredientes de pato, Deus tem que dar bolo, né? E não é assim. A oração de Jabes não é uma barganha. Ele não oferece nada em troca a Deus, até mesmo porque ele nem tinha o que oferecer, né? Ou quase nada. Sua vida era marcada por restrições, conforme já vimos. Um menino que seria destinado ao fracasso, estigmatizado desde o seu próprio nome, como alguém inferiorizado, e Deus abençoou. A mãe de Jabes tinha lhe dado um nome complicado, e a sua vida, antes da oração, parecia apontar para mais um desastre e limitações. E o que existe em sua oração além de uma profunda fé em Deus? O que tem de mágico na oração de Jabes? Absolutamente nada. A única coisa que a gente vê na oração é um homem que tem fé no Deus de Israel. Se alguma coisa a gente já precisa aprender com a oração de Jabes, é ter a nossa fé no Deus de Israel, e não em outras coisas de outros deuses. Ele orou de forma precisa e direta. Ele exercitou a sua fé e creu em Deus. Como homem de Deus ele orou. Simples assim. Não inventou. Não gastou de oratória. Não fez igual o fariseu lá, o publicano. Não fez. Não existe nada mágico na oração. O que existe é fé. Fé no Deus de Israel. Afinal, a Bíblia diz em Hebreus 11:6 que Deus é galardoador daqueles que o buscam. Sua vida pode adquirir novo sentido, sua história pode mudar a partir de um simples fato: reconhecer que o Deus de Israel pode fazer e pedir que ele faça. Simples. Na oração não está, o poder da oração não está em quem ora, está em quem responde. O Deus de Jabes é o nosso Deus, e Ele pode fazer a gente enxergar novas oportunidades, ampliar a nossa visão,
a ampliar nossas fronteiras se a gente buscar, se a gente invocar, chamar Deus para perto. É isso que é invocar o nome do Senhor. Recorrer a alguém. Deus de Israel havia prometido prosperar o seu povo. O que Jabes fez foi somente lembrar isso. Lembrar disso. E orar a Deus: Senhor, me abençoa também. Eu sou teu povo. Jabes fez o que uma pessoa de fé deve fazer. Invocou o nome de Deus. Não tinha limitação. Não tinha estigma que impedisse ele de orar a Deus. Não existe hoje nada que faça a gente não orar a Deus, que nos impeça. O véu foi rasgado, nós temos livre acesso ao Pai. Eu lembro de uma canção do João, eu acho que é do João Alexandre, que ele fala assim, o nome da música é Proibido Pensar. É uma crítica, mas tem um trecho muito interessante que ele fala assim: e a gente começou a perceber que tem gente querendo reconstruir o que o Senhor derrubou, recosturando o véu que Ele mesmo rasgou. E a gente começa a dificultar o nosso relacionamento com Deus, que a Bíblia nos orienta a ser simples. O Evangelho é simples. A gente tem complicado. A gente complica as coisas. A oração foi simples. Duas linhas. Mas objetiva. Direta. Segunda coisa que a gente não pode acreditar a oração, não pode fazer dela um mantra. Essa semana eu estava conversando com um seminarista do presbitério, ele estava com uma dúvida de uma música, na verdade uma expressão, um termo em grego, e eu falo assim: para que o cara vai, entre aspas, desabafo, para que ele faz uma letra no qual a estrofe está em grego? Não sei, deve ser para se aparecer, mas eu não vou julgar. Porque não tem como, você faz uma música para o outro ouvir que não vai entender a letra. Isso está sendo combatido desde o século XVI da Reforma. Vamos cantar o que a gente não sabe, que a gente não entende, mas desabafo. Concluído. E eu falei: a gente precisa ter cuidado com esse tipo de coisa, mas essa música para você é boa? A música tinha aproximadamente 8 frases e durava 7 minutos. Por quê? Repete. E aí chegava na estrofe, era uma repetição da palavra que ninguém sabia o que era. Que inclusive, no meu modo de ver, ainda está errada, porque ela está aplicada errada. Mas enfim, além de estar traduzida errada, ainda está aplicada errada. A ideia é Ekbalo. O nome da música é inclusive esse, Ekbalo. O problema é que Ek é um movimento de fora para dentro, é igual a eclesia, mas o balo é puxar a força. E o que ele estava cantando é que ele ia puxar a força de dentro do céu para a terra, Deus. No Salmo tem 8 frases e é ruim. Não é só repetição, repete que não presta. Assim também algumas orações, vãs repetições. Jesus faz um modelo de oração, é um modelo, não é um mantra. Não é para orar 35 Pai Nosso, sem refletir no que está falando. O que ele montou ali de estrutura é: a oração precisa lembrar quem Deus é, precisa lembrar qual é o nosso relacionamento. É princípio, não é literal. Tem gente que faz a oração de Jabes de mantra. Tem gente que faz a oração do Pai Nosso de mantra. Fica repetindo. E aí eu falei isso para o seminarista, e ele disse: mas o que é mantra? Não vou falar quem é o seminarista, obviamente. Mas o que é mantra? Aí eu mandei um artigo para ele, eu falei: lê aí, você vai ter que ler. Mas eu já vou te adiantar: essa repetição louca até que você entre em transe. Você pare de raciocinar e faça a sentir. Sabe-se Deus o quê? Nossas orações não são mantras.
elas precisam ser pensadas e ser faladas de acordo com o nosso coração. Não adianta repetir, não adianta decorar. Tem gente que faz até do credo apostólico uma oração, que nunca foi oração. É um credo, é o que a gente crê, não é uma oração a Deus. Nós precisamos lembrar que a oração, ela é fruto dos nossos corações também, não é mantra. Então não adianta pegar essa oração e ficar repetindo. Vamos fazer a oração de Jabes. Terceiro, precisamos fugir da tentação de que, se orarmos, nada de ruim vai acontecer. Essa pode ser uma grande tentação quando a gente estuda sobre oração e acha que ser vitorioso é não ter problemas. Eu creio que a presença e a vida em comunhão com Deus trazem em si mesmo muitas bênçãos aos nossos corações. Mas em nenhum momento a Bíblia diz que a gente não vai passar por luta, que a gente não vai ter dificuldade, que a gente não vai ter aflição e dor, que a gente não vai sofrer. Permite que passemos por provações, mesmo tendo uma vida de oração dedicada. Ao ponto de, se você olhar para Paulo escrevendo a Romanos, vai dizer assim: é bom que vocês sofram, porque o sofrimento gera esperança, esperança gera perseverança, perseverança gera fé, e aí vocês vão deslanchar na vida cristã. Não dá para não ter dificuldades e lutas. A minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Paulo ora para que Deus tire o espinho da carne dele, e Deus fala assim: deixa ele aí. É importante você lembrar que você não é o que você achou que era antes de se converter. Pega Saulo e vê Paulo, você vê uma transformação da forma como ele se vê. Ele se vê diferente. Nós precisamos passar por espelho diferentes. Isaías afirma que verdadeiramente tu és o Deus misterioso, ó Deus de Israel, ó Salvador. Isaías 45:15. Isaías fez essa declaração depois de ter ouvido: eu formo a luz e crio a treva, faço a paz e crio o mal. Problema de tradução, pode ser traduzido como guerra, tá? Senhor, eu sou o Senhor e faço todas as coisas. Isaías 45:7. Deus é misterioso e caminha no meio da tempestade e da tormenta, como afirma o profeta Naum. A presença de Deus não elimina a dor, ela ilumina a dor, porque Ele é luz, e na presença dele não tem treva alguma. A presença do pastor não nos impede de caminhar pelo vale da sombra da morte, Salmo 23. Porém, o seu cajado e a sua vara nos consolam. Ele não tira do vale, ele dá consolo no vale. O bom pastor não elimina as adversidades, mas prepara uma mesa na presença dos adversários. No meio da vergonha, da oposição, da acusação, ele traz honra. Ele dá honra. Quando oramos, precisamos reconhecer a soberania de Deus, inclusive diante das tentações e das provações. E quarto e última consideração acerca dessa oração. A oração de Jabes nos fala algo tremendo. Deus cuida da gente, de gente aparentemente destinada ao fracasso. Jabes seria uma pessoa marcada por uma história de negação. Entretanto, Deus o abençoou. Não deveria esta mesma verdade encher os nossos corações? Encher de fé, encher de esperança, quando nos aproximamos desse Deus maravilhoso, que faz com que pessoas que são tidas como ou aparentemente destinadas ao fracasso passam a ter uma família. O salmista diz que ele ergue do monturo necessitado. Ele faz a estéril mãe de filhos.
Ele faz o órfão viver em família. Ele é soberano. É esse Deus de Israel que nós direcionamos a nossa oração, que nós devemos servir. Esse texto nos fala que Deus pega uma criança, um filho de Israel, filho da dor e da tristeza, e muda a sua história, tornando ele mais ilustre do que seus irmãos. Ele estava destinado a ser filho da tristeza, mas tornou-se honrado. Nenhum outro dos seus irmãos tem a sua oração ou a sua história contada no meio dessa genealogia. Deus muda a história e registra isso na sua palavra. O centro da oração não é a fórmula da oração, nem o poder de quem está orando, mas o poder do Deus que ouve as orações. Orações não têm a ver com pessoas especiais. Pastor, ora que a oração do pastor é mais poderosa. Não é não. Para por mim. Poderoso é quem atende a oração. E ele atende sendo eu fazendo ou qualquer outra pessoa fazendo. Basta que faça a pessoa certa. Elias era um homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos, e orou com instância para que não chovesse sobre a terra, e por 3 anos e 6 meses não choveu. Orou de novo e o céu deu chuva, e a terra fez germinar frutos. Tiago 5,18. A Bíblia coloca poder não naquele que ora, mas naquele que responde a oração. Mas o Espírito Santo ora por nós até porque nós não sabemos orar. A Bíblia diz isso. Ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Ele ora porque a gente mesmo não sabe orar. O Senhor faz infinitamente mais do que pedimos e pensamos, porque a gente não consegue alargar as nossas tendas e pensar como o Senhor pensa. Olhar como o Senhor olha. A gente continua olhando para o outro como fracassado e não como ilustre. Um outro cantor, em outro momento, disse o seguinte: quem me dera, ao menos uma vez, que o mais pobre fosse visto como o mais importante. A palavra de Deus nos ensina que Deus olha para o mais pobre e vê como o mais importante. Ele olha para o fracassado e dá honra. Ele muda a história, ele muda a vida, ele transforma pessoas e transforma famílias. Ele faz isso para a sua glória, para a sua honra e para o seu louvor. O segredo não está na oração de Jabes, mas no homem magnífico que desceu, se esvaziou da sua glória, habitou entre nós. É Ele que tem o poder. O Deus maravilhoso a quem Jabes dirigiu as suas orações. Ele simplesmente procurou o Deus correto. Ele não se enganou com os deuses do século. Ele não se enganou com os ídolos da sua época. Às vezes a gente se engana com os ídolos da nossa época. Ontem eu falei isso na devocional. A gente precisa ter cuidado, porque o nosso coração, já diria João Calvino, é uma fábrica de ídolos. Quando você distrai, você produz um ídolo. Você passa a adorar aquilo como um Deus, ou aquele como um Deus, seja uma pessoa, um objeto, um status. Aquilo se torna o motivo da sua adoração e da sua vida. Precisamos buscar, procurar descanso no Deus correto, o Deus de Israel, o Deus soberano, o Deus todo-poderoso, que redimiu a minha e a sua vida, que nos tirou do lamaçal do pecado, que nos deu Cristo para morrer em nosso lugar, para levar os nossos pecados, a fazer novas criaturas, a trazer aqueles que não tinham família para viver em família, a viúva ser assistida, o órfão viver em família, o necessitado ser retirado do monturo, o que é destinado ao fracasso ser honrado. Deus transforma, Deus muda, Deus nos abençoe. Que a gente consiga entender que a nossa oração tem que ser direcionada a Ele, que é capaz de fazer tudo de acordo com a sua vontade. Amém? Que Deus nos abençoe. Vamos estar orando, encerrando, dando alguns avisos. A gente
mantém as orientações. No dia 18, a gente teria, né, já estava agendado desde janeiro, uma programação aqui na igreja para os homens, dirigida pela Secretaria de Apoio Pastoral do nosso presbitério, e uma programação ao mesmo tempo, simultânea, das mulheres, dirigida pela nossa Federação de Sábios. Obviamente, está suspenso. Só estou reforçando, porque vai que alguém fique em dúvida e acabe vindo aqui no sábado. Não vai haver nenhuma das duas programações, por motivo dos decretos municipais, das orientações dos órgãos de saúde, enfim, tudo isso que a gente já tem feito já ao longo desse mês. A gente já está um mês nessa quarentena, né? Que dera a Deus que fosse só 40. Né? Pelo menos já tinha ido 30, só faltava 10. Mas pelo jeito vai ser mais. Então, nosso culto domingo pela manhã e à noite também vai ser online, 9 horas da manhã e 19 horas da noite. Continue orando pelo nosso país, orando pelos nossos governantes, orando para que Deus dê direcionamento, discernimento e que eles entendam que a situação é séria, mas que eles precisam confiar não no talento, no braço somente deles, mas no Senhor dos Exércitos, o Deus soberano. Uma hora, ontem alguém falou isso, acho que foi a Said. Uma hora Deus vai olhar para isso e falar: chega. Que é nessa esperança que a gente diz. Uma hora Deus vai olhar para essa pandemia e falar: chega. Amém? Oremos. Senhor, muito obrigado por mais um culto na tua casa, muito obrigado por mais um momento de adoração, um momento de estudar a tua palavra. Nos ensina, Pai, a cada dia mais confiar único e exclusivamente no Senhor, autor e consumador da nossa fé, o único que deve ser adorado e o único que deve ser invocado, Pai, nas nossas lutas e dificuldades. Muito obrigado porque temos visto a tua boa mão nos abençoando, a tua presença nos acompanhando. Muito obrigado porque o Senhor tem alargado as nossas tendas, alargado a nossa visão para entender os teus propósitos. Muito obrigado porque temos a certeza que o Senhor nos livra de todo o mal, nos separa, Pai, como povo teu, para termos paz e descanso na tua palavra, na tua presença. Muito obrigado porque temos sentido a tua boa mão nos guardar e nos sentimos protegidos pelo teu poderoso Espírito. Lembrando, Pai, do que o salmista falou, entendendo que o Senhor é o nosso refúgio, a nossa fortaleza, socorro bem presente em toda a tribulação. A quem temeremos? É o Senhor que nos guarda. Muito obrigado por tudo. Nos dê uma noite de paz na tua presença. Essa é a nossa oração em nome de Cristo. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, e as ternas e doces consolações do Espírito Santo, repouso e permaneça sobre as nossas vidas e sobre todo o povo de Deus espalhado sobre a face da terra, não só hoje, mas para todo sempre. Amém. Que Deus nos abençoe.